Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, A Torre de Vigia, capítulo 8, parte 4. A Torre de Vigia desenhava-se como incrustada nas camadas acinzentadas da cerração, trazendo à lembrança antigas fortalezas da Europa. Majestosa e sugestiva, infundiria respeito, se não pavor, ao transeunte das vias do invisível que lhe desconhecesse a finalidade. Acompanhado dos guias que levávamos, obtivemos passagem livre em seus pórticos. Comoção penosa precipitou vibrações de angústias em nosso ser, acovardado pelas recordações dos dissabores suportados, pois disseia que aquele ambiente pesado e sombrio falava à nossa alma dos dramas vividos nas penumbras do Vale Sinistro. A torre era, como sabemos, dependência do Departamento de Vigilância, e conquanto tivesse direção autárquica, havia ela de trabalhar em harmonia com a direção geral daquele departamento, em coesão perfeita de ideais e fraterna solidariedade. Ser o posto de maior responsabilidade de toda a colônia. Se ali pudesse existir algum posto menos responsável que o seu congênere, porque situado em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos e perturbadores, sendo dever seu a estes combater, desviar, impedindo o assédio de espíritos assaltantes, encaminhar para outras paradas infelizes perseguidos por obsessores que a todo custo na colônia se desejassem abrigar, o que não seria possível, porquanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicida. A direção interna achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico português. Também havia sido muito iniciado dos templos de ciências da Índia. Sob sua orientação serviam vários outros condiscípulos não iniciados, obedientes, porém, aos mais exaustivos labores em regiões inferiores. Serviços por eles próprios escolhidos voluntariamente, como expiação pelos desmandos com que haviam tratado os interesses do Evangelho do Crucificado. Quando na terra, investidos de alta dignidade de pastores de almas, ao qual haviam conspurcado com a mentira, a hipocrisia, as falsas e ardilosas interpretações, as funções de diretor, todavia, eram apenas internas, limitadas a uma fiscalização, assistência de maioral. As providências para a defesa cabiam à sede central do departamento. Recebidos por assistentes amáveis, fomos imediatamente conduzidos à sala da diretoria e apresentados por nossos bons amigos canaleses, os quais, por sua vez, apresentaram a credencial fornecida por Teócrito, solicitando a visita que tanto convinha aos grupos que iniciavam a instrução. Bondosamente acolhido, fomos saudados em nome do mestre dos mestres e da guardiã da legião, tendo ainda o diretor apresentado bons votos pelo nosso restabelecimento completo e consequente progresso. Votos pelo nosso restabelecimento completo e consequente progresso encantados. Notamos não existir superficialidade ou afetação social nas maneiras daqueles que nos falavam. Ao contrário, a simplicidade, as formosas expressões de vera solidariedade irradiavam indefiníveis atrativos, cativando-nos gratamente. Concertado o programa da visita entre nossos guias e o diretor, Padre Anselmo de Santa Maria, não se perdeu tempo em conversações ociosas. Iniciava imediatamente o digno dirigente importantes explicações, enquanto caminhávamos demandando os pavimentos superiores. Não nos furtaremos ao grato dever de concluir este capítulo com os informes colhidos durante a curiosa visita. Principiarei por esclarecer, meus queridos amigos, ia dizendo o padre Anselmo enquanto subíamos, que a torre de vigia, no momento, acumula afazeres dada a circunstância de ainda não se encontrar nosso instituto definitivamente estabelecido. A carência de trabalhadores especializados e todos os nossos departamentos se encontram sobrecarregados, desdobrando-se em atividades múltiplas. Nós, por exemplo, os da torre, atendemos a casos tão variados quanto espinhosos, como vereis, diferentes mesmo da especialidade de que só deveríamos tratar. Havíamos, porém, alcançado o pavimento mais alto, pois nossa inspeção partiria em sentido inverso, isto é, do andar superior para os que lhe ficassem abaixo. Um salão circular vastíssimo, imerso em penumbra, como se as quintessências de que era
construído se baseassem nos mais pesados exemplares que por ali existissem, surgiu à nossa frente, rodeado de cômodos, bancos estofados. Portas largas e envidraçadas estendiam-se em toda a circunferência, deixando ver o que se passava no interior de cada aposento. A convite do amável Cicerone, aproximávamos das portas e examinávamos tanto quanto possível o interior, não nos sendo, porém, franqueada a entrada. No entanto, não ouvíamos um único som. As vidraças seriam de substâncias isolantes, à prova tal de ruído. No primeiro gabinete existiam estranhas baterias de aparelhos que pareciam ser telescópios, possantes, maquinarias aperfeiçoadas, elevadas ao estado ideal para sondagem a grandes distâncias, espécie de raio-x, capazes de perquirir os abismos do espaço infinito, assim como do mundo invisível e da Terra. Outros, porém, desafiavam nossa compreensão de calouros do mundo espiritual. No segundo gabinete temos luminosas colossais, das quais as existentes nas enfermarias do hospital pareciam graciosas miniaturas, indicavam haver necessidade ali também de retratarem-se acontecimentos e cenas ocorridos a imensuráveis distância, tornando-os presentes aos técnicos e observadores para tanto credenciados, a fim de serem devidamente estudados e examinados. Semelhantes aparelhos cuja perfeição o homem ainda não concebe, não obstante já se achar em seu encalço, permitiria ao operador conhecer até os mínimos detalhes de qualquer assunto, mesmo o desenvolvimento dos infusórios nos leitos abismais do oceano, se é necessário. Bem assim a sequência de uma existência humana que se precisasse conhecer, ou as ações de um espírito em atividade no invisível, nas camadas inferiores, ou durante missões penosas e excursões pertinentes aos serviços assistenciais. Todavia, os regulamentos rigorosamente observados rezavam sua utilização apenas em casos verdadeiramente necessários. Existia, porém, ainda um terceiro, o maior de todos, pois ocupava todo um andar da majestosa torre, parecendo tratar-se antes de uma oficina, por assim dizer, mecânica, onde os operários seriam eminentes vultos da ciência. Era este o local reservado à maquinaria magnética que permitira o uso e a ação de todos os magníficos aparelhamentos existentes na colônia, inclusive do sistema de iluminação noturna, espécie de usina eletromagnética distribuidora de fluidos diversos, capazes para o bom funcionamento dos mesmos aparelhos, e em todos os compartimentos uma azáfama, sem interrupções, labor incessante e árduo, quiçá exaustivos. Muitas damas figuravam no quadro de funcionários que em tais dependências víamos desenvolvendo meritórias atividades. Pareciam figuras aladas, indo e vindo em silêncio, sérias e atentas, envolvidas em belos vestuários brancos, tão alvos que se diriam lucilantes. Particularidade que nos despertou a atenção, fazendo supor a nossa incapacidade de tratar-se de uniformes para uso interno, quando em verdade nada mais era senão o padrão do bom estado vibratório de suas mentes. Esforçavam-se por diminuí-lo num local incompatível com suas verdadeiras expansões. Esta fortaleza, continuou Anselmo de Santa Maria, a qual pertence não só à torre de vigia, como as demais que aqui se vêem, aquartela o regimento de milicianos e lanceiros especializados, que fazem a sentinela e defesa da mesma contra possíveis contratempos partidos do exterior. Muitos dos integrantes desse regimento são discípulos da iniciação cristã popular e ensaiam os primeiros passos na senda dos labores edificantes a caminho da redenção. Alguns foram também suicidas, que agora experimentam conosco a reparação de antigos deslizes. Outros, no entanto, saíram da mais negra impiedade, pois foram, além de suicidas, temíveis obsessores, e seus delitos, os crimes que praticaram durante tão lastimáveis ofícios, são bem fáceis de avaliar. Todos eles, porém, são tratados pela direção da colônia com um desvelado amor e caridade cristã, a qual se acham afetos os trabalhos de auxílio à sua reeducação. Sobre os últimos, isto é, os obsessores, existem mesmo recomendações especiais provindas de mais alto, visto que a insígne guardiã da legião deseja vê-los o mais cedo possível integrados nas hostes dos verdadeiros conversos da doutrina do amado Filho, na legião dos trabalhadores devotados da causa magnânima do Mestre dos Mestres. Assim sendo, além dos trabalhos que desempenham e que também fazem parte da instrução que lhes é devida,
Todos estudam, aprendem com seus instrutores noções indispensáveis do amor, da justiça, do dever, do bem legítimo. Habilitam-se na moral do Cristo de Deus, no respeito devido ao Todo-Poderoso, até que tornem a reencarnação para os testemunhos decisivos. Não obstante, muitos já venceram as primeiras etapas dos testemunhos indispensáveis, isto é, voltaram já das terríveis reencarnações expiatórias, continuando aqui a instrução para progressos futuros. Não poderei deixar de fazer referências aos batalhões de lanceiros hindus que aqui também aquartelados, os quais voluntária e abnegadamente se dedicaram a servir de modelo para os recém-arrependidos, fiscalizando-os e cooperando conosco para sua reabilitação, enquanto prestam outros inestimáveis concursos à direção do nosso instituto. Esses hindus, antigos discípulos particulares dos iniciados aqui domiciliados, alguns já bastante encaminhados para a luz da verdade, são, como facilmente percebemos, o verdadeiro sustentáculo da ordem e da disciplina que mantém a paz entre os demais. Nossa vigilância há de ser incansável, rigorosa, minuciosa, dada a zona de desordens em que se encontra situada esta nossa instância, avizinhando-se da Terra e desta recebendo seus múltiplos reflexos perturbadores das gargantas sinistras, onde se localiza o vale no qual aglomeramos nossos futuros hóspedes. Nas regiões inferiores, onde prolifera o elemento maldoso proveniente das sociedades terrenas e das estradas por onde perambulam hordas endurecidas no mal, cuja preocupação é seduzir, bandeando para suas hortas espíritos incautos e inexperientes como vós. Tudo isso sem nomear as ondas malignas, invisíveis de fluidos e emanações mentais que sobem da terra, engrossando as do invisível inferior, as quais, desta torre, damos caça como o faríamos a micróbios endêmicos de peste. Por meio dos aparelhamentos que vedes, estamos em ligação permanente com os sucessos desenrolados no Vale dos Suicidas. Graças a eles permanecemos presentes ao que ali ocorre. De tudo sabemos e tudo ouvimos. Poderíamos exercitar a clarividência, a visão à distância, assim como outros dons anímicos que igualmente possuem os nossos técnicos, a fim de nos inteirarmos do que necessitamos saber. Pois temos, mesmo na torre, funcionários capazes de tão vultuoso como melindroso serviços, como aquelas operosas irmãs que acolá observamos atentos no cumprimento do dever. Preferimos, porém, geralmente os aparelhos, porque seria sacrificar demasiadamente sem necessidade tão preciosas faculdades anímicas num local heterogêneo como este, carregado de influências pesadas, que delas exigiriam um grande dispêndio de energias preciosas, esforços supremos, quando o aparelhamento de que dispomos realiza o mesmo serviço sem exigências vultosas de ordem mental. Por muito desgraçados, pois que sejam os galéis do vale, ou os transviados que se aprazem no mal e cujo raio de ação se encontre no caminho de nossas atividades, jamais se acharão desamparados, pois os servos de Maria velam por eles com auxílio destes magníficos aparelhos de visão e comunicação e os socorrem no momento oportuno, isto é, desde que eles mesmos estejam em condições de serem socorridos, transportados para outro local. Mas existe uma como fatalidade a extrair-se do ato mesmo do suicídio, contra suas atribuladas presas, a qual impede sejam estas socorridas com a presteza que seria de esperar da caridade própria dos obreiros da fraternidade. É o não se encontrarem elas radicalmente desligadas dos liames que as atêm ao envoltório carnal, isto é, o se conservarem semi-encarnadas ou semi-desencarnadas, como quiserdes. As potências vitais que a natureza divina imprimiu em todos os gêneros da criação, e em particular no ser humano, agem sobre o suicida com todas as energias da sua grandiosa e sutil atividade. E isso graças à natureza semimaterial do corpo astral que possui, além do envoltório material. Viverá ele assim da vida animal ainda por muito tempo, a despeito mesmo, em vários casos, da desorganização do corpo de carne. Palpitarão nele, com pujança impressionante, as atrações vivíssimas de sua qualidade humana, até que as reservas vitais fornecidas para o período completo de compromisso da existência se esgotem por haver atingido a época prevista pela lei da desencarnação. Então, anormal, quão deplorável situação permanecerá o suicida, sem que nada possamos fazer a fim de socorrê-lo, apesar de nossa boa vontade. Isso, meus filhos, assim
é que é, e vós, mais do que ninguém o sabeis. É de lei rigorosa, incorruptível e irremediável, porque perfeita e sábia. A nós cumprindo procurar compreendê-la e respeitá-la, para não nos infelicitarmos pelo intento que tivermos de violá-la. Daí a calamidade que sobrevém aos suicidas e a impossibilidade de abreviarmos os males que os afligem, o que lhes sucede é um efeito natural da causa por eles próprios criada, pois se colocaram na melindrosa situação de só o tempo poder auxiliá-los, o que em benefício deles podemos tentar, nós o tentamos sem medir sacrifícios, é que de quando em vez, ou melhor, em ocasião justa e adequada, organizarmos expedições de missionários voluntários que até seu inferno desçam a fim de encaminhá-los para esta instituição, onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram jamais, quando homens. É nos reunirmos para o cultivo de orações diárias em seu benefício, irradiando centelhas benéficas de vossas vibrações em torno de suas mentes superexcitadas, procurando abrandar as ardências dos sofrimentos que experimentam com suaves intuições de esperança. Se não se conservassem tão alucinados, sossobrados nos boqueirões da desesperança, da funesta descrença em Deus, na qual sempre se comprazeram, perceberiam os convites à oração de que todas as tardes lhes dirigimos, ao cair do crepúsculo, assim como as falas de encorajamento, intentando despertá-los para o advento da confiança nos poderes misericordiosos do Pai Altíssimo, pois não devemos olvidar que tratamos com povos cristãos que mais ou menos se emocionam ao recordar a infância distante, quando, ao pé da lareira, junto ao regaço materno, balbuciavam as doces frases de anunciação de Gabriel à Virgem de Nazaré, que receberia como filho o Redentor da humanidade. E nós nos vemos na preocupação de lançar mãos de todos os recursos lícitos para, de algum modo, enxugar as lágrimas desses míseros descrentes que se precipitaram em tão pavoroso abismo.